E aí, galera, tudo bem? Aqui sou eu, Vitor Crete, professor de vocês de História da Arte, e gostaria de retomar nossas aulas. Na semana passada, na nossa aula 2 da quarentena, nós terminamos o conteúdo de Barroco no Brasil, e hoje nós vamos começar um conteúdo novo com vocês, né? Certo? Vamos começar arte neoclássica, e portanto a gente volta para a Europa, beleza? Então vamos voltar a estudar arte europeia. Tranquilo? Então deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Arte neoclássica. Tá aí, vocês estão vendo agora, certo? E é o seguinte, para entender a arte neoclássica, antes de começar propriamente dito, eu gostaria de fazer uma viagem um pouco mais histórica aqui, mais geral. A arte neoclássica ela vai se consolidar no século XIX. Ela surge, de fato, no século XVIII, mas se consolida no XIX. E por isso mesmo, eu queria chamar a atenção para um historiador, não é um historiador da arte, apesar de ter um livro sobre a história do jazz, que é o Eric Hobsbawm. Todos vocês já ouviram falar deste homem, não é um homem importante aí, certo? Na história, todo professor de história que vai falar do século XIX e XX cita necessariamente o Eric Hobsbawm. E o Eric Hobsbawm vai ter um conjunto de livros a respeito do século XIX, não é? São três, na verdade, a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios. E nesses três livros ele trata sempre um conceito importante que é a ideia de o longo século XIX. E o que seria o longo século XIX? Seguinte, um século geralmente tem 100 anos e começa no ano terminado em 01 e vai até o próximo ano 00, ou seja, o século XIX começaria em 1801 e até 1900, certo? Mas ele fala que não, que o século XIX tem mais do que 100 anos, e por isso ele é longo, e ele começa antes de 1801, em 1789, e termina depois de 1900, em 1914. O que seria? Quais são essas datas? 1789 é a data da Revolução Francesa, 1914 é a Primeira Guerra Mundial. E ele acredita que, portanto, nesse período aí de 125 anos, o longo século XIX vai ter algumas características internas ali que são importantes de serem entendidas. Beleza, mas isso vocês vão discutir com o Newton, com o Metralha, com o Gugu. Comigo, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, fundamentalmente. É que este longo século XIX, ele nasce de uma dupla revolução. Que revolução é essa? Na verdade, são duas revoluções que ele trata como uma só, certo? Que é a Revolução Industrial Inglesa, a partir de mais ou menos 1750, 670, que é uma revolução no campo da economia e da técnica de produção. Muda-se tudo com a maquinofatura, com a introdução da máquina na produção. E, segundo ele, inclusive, é a revolução mais importante da história da humanidade. Eu discordo, mas tudo bem. E uma segunda revolução é a chamada Revolução Francesa, lá de 1789, quando nós temos uma transformação política e social profunda, não é? Bom, mas por que dupla revolução? Por que ele trata as duas como se fosse quase que uma só? Apesar de serem em datas próximas, mas não exatamente as mesmas, em lugares próximos, mas não exatamente os mesmos, essas revoluções elas são marcadas, em geral, por um mesmo conjunto de ideias, as ideias liberais ou iluministas, certo? Então são revoluções baseadas em ideias iluministas. E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. O século XIX é o século que consolida as práticas iluministas, as ideias que lá no 18 estavam apenas no papel. A partir do 19 elas vão virar realidade, seja na produção econômica, seja na técnica, Revolução Industrial, seja no campo da política, o liberalismo político, seja no campo social, a sociedade de classes, a sociedade liberal, a sociedade de direitos, típicas da Revolução Francesa. Mas o que eu queria chamar a atenção, e aí por que eu estou falando disso, é porque esse iluminismo vai ser extremamente interessante para pensar a arte. Neste livro que vocês estão vendo aqui, ó, Arte Moderna, do Júlio Carlo Argan, tá vendo? Esse livrão parece um livro didático, mas é muito mais difícil de entender, esse livro é difícil pra caramba de sacar. O Júlio Carlo Argan vai dizer algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse breve trechinho que eu coloquei para vocês aqui, eu tirei do livro. Eu vou ler com vocês e nós vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso. O fato de um móvel ideológico que tantas vezes se transforma em explicitamente político ocupar o lugar do princípio metafísico da natureza-revelação, tanto na arte neoclássica como na arte romântica, mostra que ambas, apesar da aparente divergência, pertencem ao mesmo ciclo de pensamento,
A diferença consiste, sobretudo, no tipo de postura predominantemente racional ou passional que o artista assume em relação à história e à realidade natural e social. Ou seja, né, basicamente o que ele está querendo dizer é que há, aqui no século XIX, uma substituição de um princípio metafísico para explicar a natureza, o mundo e etc., certo? Por um novo modo de entender o mundo e a natureza, que é o modo da razão, da ciência, do pensamento iluminista. Beleza? É isso. E que as duas tendências estéticas que nós vamos falar nossas próximas, vamos falar hoje neoclássico, semana que vem romantismo. Essas duas tendências estéticas, elas divergem e não em relação apenas à maneira de entender a natureza e o mundo, mas elas partem de uma postura oposta em relação ao pensamento iluminista. Então, o iluminismo se consolida, segundo Hobsbawm, no 19, mas a arte ela vai reagir de forma distinta. A arte neoclássica de um jeito, a arte romântica de um jeito. Como assim? Os neoclássicos vão olhar para esse pensamento iluminista e para a Revolução Industrial e para a Revolução Francesa que advém dela e falar, cara, que maravilhoso. Sacado? Os caras vão olhar e falar assim, puta, legal pra caramba, gostei dessa revolução, dessas revoluções, desse pensamento racional. Então, o neoclassicismo apoia o iluminismo, entre aspas. Tocou a campainha, vocês ouviram. Gravar aula em casa tem disso. O romantismo, por sua vez, já olha para isso e fala, cara, que horror, esse racionalismo exacerbado não é legal e tal. Então, adota-se aqui uma postura passional, emocional e, portanto, anti-racional. Sacaram essas oposições de ideia? E é basicamente isso que a gente vai ter que entender para quando eu chegar lá no romantismo, vocês perceberem o romantismo como uma espécie de oposição, de antípoda, de inimigo, né, entre aspas, aqui do pensamento neoclássico. Beleza? Então vamos lá, vamos falar desses artistas finalmente. Vamos falar primeiro do contexto para falar desses artistas. Bom, a arte neoclássica vai surgir ali no final do século XVIII e início do XIX na Europa. Um momento de ebulição, não é? É quando o Eric Hobsbawm, que a gente acabou de citar, vai chamar esse período de Era das Revoluções. Está tudo mudando, está tudo em transformação. Está tendo um apoio cada vez maior dessas ideias iluministas, que eu acabei de falar para vocês. As ideias estão bombando, uma busca constante por razão, um desenvolvimento teórico, intelectual extremamente profundo, de um lado. Por outro, a mesma coisa, desenvolvimento capitalista. Afinal, tínhamos passado no final do século XVIII pela Revolução Industrial. No 1789, a burguesia sobe ao poder e vai incentivar ainda mais esse desenvolvimento burguês, capitalista. Então, a burguesia vai se consolidando, o capitalismo vai se consolidando, e as ideias burguesas, liberais, que é a mesma coisa que iluminista, vão se consolidando. É nesse contexto que vai se desenvolver o pensamento neoclássico, a arte neoclássica, influenciado de um lado pela Revolução Industrial, um avanço técnico mesmo, da razão instrumental, da razão prática, e ao mesmo tempo a Revolução Francesa trazendo uma nova ordem econômica e social. No meio disso tudo, uma coisa curiosa acontece, assim, né? Uma coisa contingente, que acontece sem esperar, não era programado, é a descoberta das ruínas de Pompeia. Lembram, lá do primeiro ano, eu falei para vocês de Pompeia e Herculano, duas cidades que tinham sido cobertas de lava pelo vulcão Vesúvio, e que por baixo dessa lava ficou protegido um monte de coisa. Como vocês podem ver aí, ó, um mural romano. Então, olha só, tem um apego à razão, um desenvolvimento racional muito grande, e ainda, curiosamente, os caras encontram essas ruínas. E é justamente por isso que essa arte vai ser chamada de neoclássica. Esse apego ao racional, típico de Grécia, Roma, vai ser interessante nesse contexto de ascensão do iluminismo. E aí esses caras vão olhar para essas obras de Pompeia e vão se inspirar, vão copiar esse processo. Por isso, essa arte vai ser inspirada em Roma. E também no Renascimento, que também se inspirava em Roma, certo? Quando Napoleão sobe ao poder, em 1799, o neoclassicismo se transforma na principal estética revolucionária. E aí tem um ponto muito interessante. Toda política nova, desculpem, toda política nova, todo o processo revolucionário, ou mudança política profunda, ela traz uma revolução estética também. Tem um autor, Jacques Rancière, deixa eu ver se dá para tirar aqui para vocês verem. Neste livro chamado A Partilha do Sensível, Jacques Rancière
vai apresentar para vocês, vai apresentar para a gente. Esse livro é fininho, tá vendo? Fininho, a finurinha dele, mas é difícil pra caramba também de ler. Ele vai chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que toda revolução política gera uma revolução estética. O estilo de arte que existia na França antes da Revolução Francesa era qual? Rococó, certo? Com a Revolução Francesa, adota-se um novo estilo de arte, que é justamente a arte neoclássica, que é o estilo da Revolução Francesa, certo? Aí lembra que eu falei para vocês agorinha que o romantismo era o oposto da arte neoclássica? Quem vai resistir à Revolução Francesa, tipo os alemães, tipo os espanhóis, vão se incentivar muito mais por uma arte romântica, no desejo de contrapor essas ideias. Sacaram? Então, ó, segundo esse homem brilhante, Jacques Rancière, a partilha do sensível, não sei se vocês verem aí, eu não tô vendo, aí, beleza. Certo? Esse homem brilhante, segundo Jacques Rancière, a arte é sempre política e uma revolução política gera uma revolução estética e vice-versa. Ele radicaliza, ele fala, olha, uma revolução estética muito profunda gera mudança política. A gente vai falar sobre isso ainda no final do ano, mais para frente, quando for falar das vanguardas artísticas europeias. Beleza, meninos? Até aí tá tranquilo? Bora para frente? Bom, como eu disse para vocês, o neoclássico se desenvolve na virada do século XVIII e para o XIX e se consolida no XIX. Aonde? Na França. A França é, no século XIX e início do XX, a grande capital da arte, até pelo menos a Segunda Guerra Mundial, certo? Na literatura, isso é chamado de arcadismo, vocês já viram isso com a Iane, ou com o Raul, não sei quem dá a literatura para vocês por segundo. E na música, isso é chamado de classicismo, tá? Música clássica, né? Já ouviram? É isso, é música do período neoclássico aqui, beleza? Ela é uma arte que se opõe à frivolidade do barroco. O que é frívolo? Frívolo é superficial, é algo que não é profundo, que não fala a mente, é só afetação, emoção exagerada, certo? Eles estão falando, a gente não quer isso, a gente quer uma arte racional, intelectual, beleza? Então essa arte, essencialmente, é uma arte racional, intelectualizada. Olha o que vai dizer aqui um cara chamado Johann Wilkemann. Wilkemann, ele era uma espécie de curador de arte do papado nessa época, era um alemão que morava na Itália e que vai inspirar profundamente os franceses. Ele vai ser basicamente uma espécie de mentor intelectual da arte neoclássica e ele vai defender a seguinte coisa, que os pintores deveriam mergulhar os seus pincéis no intelecto. O que ele quer dizer com essa frase? Devem buscar uma arte racional. Só que tem um detalhe, essa arte racional, ela consiste no quê? Não é? Num desejo, basicamente, de copiar os padrões greco-romanos. Equilíbrio, proporção, né? Aquelas coisas todas que aparecem na arte greco-romana. Por isso essa retomada da arte clássica e também renascentista. Eu digo mais, olha, eles queriam se inspirar na arte clássica, mas na prática eles vão se inspirar nos renascentistas. Eles vão ser muito mais próximos, por exemplo, de um Leonardo da Vinci, de um Michelangelo, de um Botticelli, do que dos artistas efetivamente romanos e gregos. Olha o que Goethe vai ser depois um romântico, como vocês sabem da literatura. Mas numa primeira fase ele foi um neoclássico. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Se procurarmos modelo, é preciso sempre voltar aos gregos, cujas obras representam sempre o homem belo. Ou seja, vamos lá, novamente, a arte mais bonita que existe é a arte grega. É isso que eles vão dizer aqui, certo? Vão também se propor, lembra que é uma arte que vai ter, como bem diz o Jacques Rancière, vai ser uma arte que vai ter seu auge durante a Revolução Francesa e, por isso mesmo, ela tem uma função pedagógica. Olha, numa revolução, muita gente se sacrifica, a gente sofre, a gente morre, a gente vai para a guerra em nome do país. Então, é preciso ensinar esses homens a serem virtuosos, como esses homens que se sacrificaram em nome de grandes ideais. Por isso, essa arte também é pedagógica. Nós já discutimos isso, o que é arte pedagógica, né? Já discutimos lá quando falávamos dos moralistas do Renascimento holandês, né? Mas também falamos disso quando falávamos das vanitas barrocas, e agora, de novo, essa ideia de arte pedagógica, um tema que eu gosto bastante também, que é entender, olha, estou te ensinando a morrer em nome da revolução. Então, eles vão pintar quadros de gente fazendo grandes sacrifícios em nome de países, ideais, etc. Vou mostrar alguns para vocês. O último tópico que eu simplesmente pulei aqui, propositalmente para voltar agora, é o academicismo.
Não sei se vocês, se alguns de vocês já fizeram aulas de arte em academia de arte. Existe um conjunto de regras para você desenhar. Como você deve estar com a coluna ereta, como deve segurar o lápis, que não é do jeito tradicional, o ângulo do seu braço em relação ao papel ou à tela. Tudo isso é bem organizado, estruturado e pensado. Na verdade, isso tudo vem de uma tradição acadêmica, vai surgir ali no neoclássico, ali no século XIX, início do século XIX, as grandes academias de arte, que nada mais eram do que centros de ensino de arte onde o indivíduo entrava e ele ia aprender a desenhar, ele ia aprender a pintar, ia dominando passo a passo a técnica do desenho, até dominá-la totalmente. Só que o que é interessante é que esse desenho, né, isso vai ser muito importante na arte neoclássica, esse desenho é controlado por um conjunto de normas, de técnicas extremamente racionalizadas. E a gente volta aqui no Júlio Carlo Argan, que diz que o neoclassicismo é uma faceta intelectualizada da arte. É isso mesmo. A arte acadêmica, ela é uma arte que pega a técnica extremamente racional e leva ao seu extremo, certo? Beleza? Bom, sendo assim, nós vamos falar da pintura neoclássica. Primeira característica fundamental da pintura neoclássica, por se inspirar em Grécia e Roma e Renascimento, ela vai ser necessariamente uma pintura naturalista. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que sacar. Essa pintura é extremamente naturalista. Um desejo cada vez maior de deixar bem claro como aquilo se parece com o real. Ao mesmo tempo, olha só, a gente viu, não é? Isso no Barroco, e a gente vai ver aqui agora no Neoclássico, vai ver no Romantismo. Eu falei para vocês que a pintura, olha que interessante, a pintura renascentista que a gente viu ano passado, ela era extremamente racional. Aí, como um pêndulo, nós temos lá do outro lado a pintura barroca, que vem depois, que é extremamente emocional. Agora viemos para o neoclássico, racional. Depois vamos para o barroco, para o romantismo, perdão, emocional. Vocês estão vendo que a história da arte aqui está indo como um pêndulo? Racional, emocional, beleza. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: o que determina que uma obra de arte seja racional ou emocional? O que ela quer causar na gente. Ela quer te fazer pensar ou te fazer sentir. Beleza. Mas como é que ela faz isso? Isso é muito interessante. Uma pintura racional, ela tende a ter mais contato, ter mais preocupação com o traço, com o desenho, enquanto que a pintura emocional está mais preocupada com as questões propriamente das cores. Então, olha só, aqui nós teremos os contornos muito claros, tá vendo? Perceba nessa pintura que vocês estão vendo do Ingres, um artista que nós vamos falar mais para frente, como os traços, os riscos pretos, determinando as formas, a preocupação com o desenho é muito grande, tá certo? Já no Barroco isso não vai acontecer lá atrás, no Romantismo também não. No Barroco, você tem lá o tenebrismo do Caravaggio, você não vê onde acaba o cabelo do cara e começa o fundo, né? As coisas se misturam ali, beleza? Como esses caras se inspiravam, então voltando aqui, né? Como esses caras do neoclássico se inspiravam em esculturas, é muito comum que o movimento dessas pinturas sejam movimentos forçados, tão rígidos, tão duros, tão estáticos que lembram estátuas. Olha aqui, tanto que parece uma estátua. O movimento aqui pode até dar uma noção de movimento, mas é um movimento meio forçado, não fica muito natural, não. Certo? Do ponto de vista das temáticas, muitas pinturas históricas, muitos personagens históricos da antiguidade, figuras mitológicas importantes do mundo antigo e etc., mas também muitos indivíduos da Revolução Francesa, tá? Sobretudo Napoleão. Até porque o principal pintor aqui, o Jacques-Louis David, foi pintor oficial de Napoleão, nós vamos falar disso mais para frente. Além disso, um destaque muito grande para esses caras que sofriam e morriam em nome da pátria, em nome da grandeza do país, das ideias e etc. Nós vamos ver alguns exemplos disso. Falei agora em Jacques-Louis David, o nosso principal pintor neoclássico, um homem brilhante, que eu particularmente adoro. A história do Jacques-Louis David é extremamente interessante. Ele é um homem, né, que estudou em Roma, certo? Ele era um pintor já muito bom, chega numa fase da vida, decide para Roma aprender a pintar melhor com os clássicos da antiguidade. Vai até Roma, estuda em Roma, aprende muito, se desenvolve, viaja também para cidades como Florença, aprende as técnicas florentinas, depois vai para Veneza, aprende as técnicas venezianas, aprende um monte de técnicas e volta para a França. Quando chega na França, está rolando o quê?
Revolução Francesa. Na verdade, o preâmbulo da Revolução Francesa. Está tendo as eleições para a Assembleia dos Estados Gerais, lá em 1789, que vai levar a Revolução. Ele, inclusive, se candidata e é eleito. E ele participa de todo o processo revolucionário. Participa de todos os processos, inclusive, ele vai pintar essas cenas. Ele vai pintar, por exemplo, uma pintura chamada de Juramento da Sala do Jogo da Pela, que nada mais é do que o momento em que o terceiro estado se declara uma constituinte, que é o início da Revolução. Ele está lá, ele vai ver aquilo e vai documentar. Quando a Revolução começa a rolar, ele vai participar ativamente da Revolução. Ele era um jacobino, vai participar diretamente da Revolução, coreografando, idealizando os eventos públicos, os símbolos revolucionários, muitas das coisas vão passar pela mão dele. Só que na fase do terror, ele se envergonha do que a Revolução está fazendo, se afasta e volta novamente só para quando o Napoleão, em 1799, convoca ele para ser o seu pintor oficial. Ele até aceita, mas com algumas condições. E uma delas é que ele pudesse controlar todo o projeto artístico da Revolução. Dentre outras coisas, o que esse cara vai fazer é: olha, como é que nós vamos pensar a arte agora nesse novo mundo iluminista? Lembra que o iluminismo ele defende uma noção muito clara de igualdade. Isso na arte tem duas consequências interessantes. A primeira delas é que o Jacques-Louis David vai criar o primeiro grande museu da história. Qual museu? O Museu do Louvre. Ele vai pegar a coleção de arte dos reis franceses, vai colocar num palácio e vai abrir para o povo. Sacaram o que ele está fazendo? Ele está tornando a arte mais igualitária, democratizando o acesso à arte. Outro dia nós vamos pensar melhor sobre esse processo de democratização da arte, que é muito interessante. Tá? Então, Jacques-Louis David basicamente vai fazer o quê? Democratizar o acesso à arte. Beleza? A partir da criação dos museus. Ele inventa essa lógica de museu. E mais do que isso, o Jacques-Louis David também ele vai democratizar o acesso à arte, criando uma academia de belas artes em Paris, uma escola de arte pública bancada pelo Estado, onde todo mundo que tivesse algum talento podia prestar provas e tentar se inscrever ali, certo? Então ele é o idealizador também dessa pintura acadêmica que eu particularmente adoro. Beleza? Suave, meninos, até aí? Tranquilo? Então vamos ver alguns quadros dele. Esse daqui é um quadro extremamente interessante, chamado A Morte de Sócrates. Como vocês podem se lembrar das aulas do David, Deusvid, chame ele como quiser, não é? Como vocês podem se lembrar da aula do David, vocês devem ter visto que Sócrates, não é, foi acusado na Ilieia, o tribunal grego, não é, foi acusado de corromper a juventude e criar novos deuses. Vocês lembram disso? Bom, ao ser acusado de corromper a juventude e criar novos deuses, ele deveria apenas pedir perdão e ficar tudo bem, ele não ia ser morto. Mas ele prefere manter-se fiel aos seus ideais intelectuais e pratica ironia, e com isso ele acaba sendo condenado à morte, beber cicuta. E é esse momento que vocês estão vendo. Ele numa masmorra. Detalhe, essa masmorra, ela é uma masmorra romana, não é grega. Perceba o arco aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Um arco, estão vendo? Isso aqui é um arco de plena cinta, um arco romano, certo? Mas é colocado aqui a figura do Sócrates nessa masmorra subterrânea, pegando com uma mão a cicuta e com o outro levantando o dedo para cima. Coisa que vocês já sabem desde o ano passado. Esse é um movimento adorado por quem? Por quem? Por Leonardo da Vinci, que é um pensador, um pintor extremamente intelectual. Então é uma citação de um pintor intelectual de outro pintor intelectual. E ele com a outra mão estica, vocês não estão vendo aqui, mas vocês estão vendo. Aqui ele estica a mão e fala, ó, me dá a cicuta aí que eu vou beber, mas antes eu quero falar algumas coisas. Ele é um homem forte, de peito aberto, desnudo, corajoso, não tem medo da morte, ele quer usar seus últimos momentos para dar suas últimas lições. E aí vocês percebem essa corja enorme de seguidores dele aqui, ó, chorando, desesperados, dramáticos, tentando entender o que aconteceu. O indivíduo que dá a cicuta para ele aqui nesse Kilix, ele de costas, porque não quer ver o que está acontecendo. No fundo, um outro chora igual o Kiko aqui e tudo mais, não é? Só um aceita essa mensagem, que é esse senhor sentado aqui no pé da cama. Só um escuta com tristeza, sem dúvida, mas com uma certa calma. Quem é esse um?
Platão, detalhe. Platão, quando Sócrates morreu, era muito jovem, não era esse homem já idoso. Mas a imagem que a gente tem de Platão é de um homem idoso, por isso Platão é representado aqui como um homem idoso. Alguns detalhes são muito importantes nessa obra. Por exemplo, aqui, ó, perceba, ele está numa masmorra, mas ele não está preso, ele morre livre, né? Ele morre livre, ele é um homem que saiu da caverna, beleza? Tem uma lira, símbolo máximo da arte para os gregos. E aí já é uma postura do próprio Jacques Louis David, aproximando filosofia racional e arte, elas como uma coisa só, certo? Um detalhe importante é essa pessoa dando tchau pra gente, né? Quem é? Porque não faço a menor ideia. Mas um detalhe mais brilhante é que, repare o dedinho dele. O dedo dele não está retinho, o dedo dele está curvado, apontando para onde? Para a origem da luz. Ou seja, o que ele diz é: saiam das masmorras, saiam da prisão, saiam da escuridão e vão até as luzes. Iluminismo, filosofia das luzes. Sacou? Beleza? Tá certo? Vamos para frente. Próximo quadro. Esse quadro é maravilhoso. Inclusive, nesse livro aqui, ó, Modernismos, do T.J. Clarke, o primeiro capítulo dele, chamado a pintura do ano 2, não é? Vai falar deste quadro. É o maior artigo do livro, quase metade. É um artigo enorme, em que ele vai dizer, olha, e aí não vai dar tempo de eu falar tudo, mas só chamar a atenção para a tese central. Esta pintura, chamada A Morte de Marat, é a primeira pintura propriamente moderna. Por quê? Porque ela distorce o real para causar efeitos emocionais. Ela distorce o real de que forma? Ela torna a cena da morte uma cena bonita, idealizada, e alguns detalhes aqui vão acontecer. Mas primeiro, quem é esse tal de Marat? Marat era um revolucionário jacobino que morreu, foi assassinado por uma mulher chamada Charlotte Corday, que era uma girondina que tinha ido falar com Marat. Marat recebia, ele era jornalista, ele recebia as pessoas para fazer denúncias, né? E aí ele recebe ela para fazer uma denúncia, só que ela, que odiava, problemas com a família, os jacobinos tinham matado membros da sua família, ela decide matá-lo ele com uma facada no peito, como vocês podem ver aqui, ó, a faca tá aqui no chão, estão vendo? O peito sangrando e ele aqui. Perceba que ele foi morto dentro de uma banheira. Por que uma banheira? Ele sofria de uma doença que lhe dava dores no corpo constantes. Então ele entrava na água gelada, que era uma forma de aliviar ali as dores. Então ele recebia todo mundo ali, nessa banheira, e colocava uma tábua em cima e escrevia por cima daquilo tudo. Certo? Pois bem, o que acontece? Nessa obra, ele foi morto, ele que era amigo do Davi, eles eram muito próximos, ele foi morto em nome de seus ideais. De novo, estão vendo a mesma coisa? Sócrates morreu em nome de seus ideais, Davi, o Marat morreu em nome de seus ideais. Por isso essas duas pinturas são importantes aqui dentro da lógica neoclássica. Ele morreu, beleza, mas as suas ideias continuam vivas. Isso fica claro pelo fato de que a carta ele ainda segura nas mãos, coisa que seria impossível. Se morreu, você solta o que está na mão. E segura também a pena. O braço esticado, aqui jogado, é uma citação do braço esticado de Cristo na cena da Pietà de Michelangelo, lembram? Aquela figura que mostrei para vocês também ano passado lá. Michelangelo tem uma escultura maravilhosa de mármore branco em que a Virgem Maria, enorme, poderosa, segura o corpo frágil de Cristo. O braço caído está no mesmo movimento aqui que o Marat, certo? E a assassina covarde que atacou quando ele menos esperava não aparece. Aparece apenas a faca aqui colocada, certo? O que é interessante é que a água está avermelhada de sangue, no mesmo tom de sangue, ou seja, como se tivesse jorrado litros e litros de sangue, mas para manter, e aí vem essas distorções que tanto fala o T.J. Clarke, para manter essas distorções, ele vai colocar aqui só a água vermelha, mas um sangue bonito escorrendo, pouco sangue ali escorrendo do peito. Beleza? Suave, menino, então, pintura do caralho, né? Não podia falar a palavra ainda mais filmando, mas tudo bem. E aqui, uma pintura, essa muito, de um ponto de vista histórico, muito mais importante até do que do ponto de vista estético, que é a coroação de Napoleão. O momento em que Napoleão vai se coroar imperador, já se coroou, na verdade, está coroando a imperatriz Josefina. Ao fundo, o Papa olha para ele, é um dos quadros, esse quadro é um dos maiores quadros da história da arte, tá?
Ele é maior que muito apartamento aí, tem 40 e poucos metros quadrados, tá? Tô falando sério, é enorme, é gigantesco. E aí, esse momento que vocês estão vendo aqui é o Napoleão se coroando. Tradicionalmente, a gente viu isso quando falávamos da pintura do Rococó, eu falei da importância da coroa, e papapi papapá. Tradicionalmente, a coroação ela era feita pelo Papa, porque o representante de Deus na Terra é o Papa, e como o rei é o escolhido de Deus, é o Papa que coloca a coroa na cabeça dele. Só que Napoleão subiu ao poder por uma votação popular, então ele não deixa o Papa coroá-lo. Ele mesmo se coroa, chamando a atenção para uma mudança política profunda. Sai fora a soberania divina, entra em vigor a soberania popular. Ok? Meninos, agora vocês vão dar um pause aqui e vão assistir o vídeo que eu postei para vocês, o vídeo do Pinceladas de Arte, sobre uma pintura do Jacques-Louis David. Dá um pause, olha lá, daqui a pouco vocês voltam. Vou ficar esperando. Pronto, já deu tempo, não é? Bora para frente, então, falar de um outro pintor brilhante, aluno de David, seu principal sucessor, que é o Jean-Auguste Dominique Ingres, esse cara maravilhoso, certo? Olha só, ele é um cara brilhante e um cara que vai pintar muitas e muitas pinturas femininas, né? Muitas pinturas de nu mesmo, femininos. O que é interessante é que esse cara ele vai estar num momento já de transição entre o neoclássico e a arte romântica, porque no romantismo nós vamos ter um princípio chamado de orientalismo, um monte de mulheres pintadas no ambiente oriental. Depois eu vou explicar por que isso na próxima aula. Mas ele também vai se inspirar nessas pinturas orientais, vai pintar mulheres ao estilo oriental e vai misturar isso tudo com os baixos relevos e as esculturas da arte clássica greco-romana, portanto. É um excelente retratista, vai pintar muitos retratos, vocês podem ver isso nessa própria pintura dele, nesse autorretrato. E para alguns historiadores é o precursor da arte moderna. Por quê? Porque ele distorce as formas para gerar estados emocionais. A mesma coisa que o T.J. Clarke fala do nosso anterior Jacques-Louis David. Isso fica muito claro quando você percebe esta pintura chamada A Grande Odalisca, uma pintura maravilhosa em que algumas coisas serão distorcidas. Percebam que as costas dela têm um comprimento, parece ter vértebras a mais, né? Ela é muito comprida, e que a curva aqui parece uma minhoca, até de tão angulosa que é essa curva, não é? Isso daqui foi tudo feito propositalmente para dar essa noção de um corpo comprido, esguio e curvo, exótico de uma odalisca e, ao mesmo tempo, erótico de uma odalisca, que é uma mulher oriental, né? Apesar dos traços brancos, ela se veste como uma oriental. Ela tem corpo branco, europeu, o rosto branco europeu, mas ela se veste como uma árabe aqui, usando seu turbante, fumando narguile, inclusive nesses tempos de coronavírus, não fume narguile, quer dizer, não só nesses tempos, nunca fume, porque faz mal pra caramba, mas nos tempos de coronavírus, não fume de jeito nenhum, certo? Um leque de penas, a coisa mais bonita aqui, beleza? Pra gente terminar, a gente vai falar de uma pintora mulher. Faz tempo que a gente não fala de mulher, não é? A gente tem dificuldade de falar de mulher porque tem poucas mesmo. Nós vamos falar de Elisabeth Louise Viguier Lebrun. Lebrun, vou chamar esse nome compridaço, vou chamar ela só de Lebrun daqui para frente. É uma pintora que é uma pintora ainda da época dos reis absolutistas. Ela vai ser a pintora da corte retratista oficial da Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI, que foi guilhotinado pela Revolução. Ela também foi guilhotinada pela Revolução, né? Mas é uma exceção, tá? Um detalhe importante é que depois da Revolução Francesa, com o Jacques-Louis David criando a Academia de Belas Artes, as mulheres passam a ser introduzidas também. Então começa a ter muito mais artista mulher a partir da Academia Francesa do Jacques-Louis David. Lembra o processo de democratização da arte que ele propunha, né? Lebrun, por sua vez, vai ser fortemente influenciada pelos pintores flamencos, certo? E vai ser uma pintora de sucesso até a Revolução. Quando começa a Revolução, ela pintava os membros da corte, então ela passa a ser perseguida e foge e vai para exílio, autoimposto, ela se autoexila para evitar essas perseguições. Ela é uma excelente retratista, como vocês veem no próprio retrato dela, e nesses retratos, de um lado da Maria Antonieta, e do outro da Isabela Teotti Albrese. Beleza, meninos? É isso. Falou. Valeu. É nóis. Espero que vocês estejam aprendendo bastante. Qualquer coisa, estou aqui com vocês. Falou!